Shell on the beat. Fala e fala no ar. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um episódio e quero já agradecer mais uma vez a audiência de cada um de vocês, você que está nos ouvindo aí pelas redes de streaming, né? Ou assistindo através do YouTube, tem acompanhado o nosso podcast Fala e Fala. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu já quero chamar aqui o Luan para mais um episódio. Seja bem-vindo, Luan. Estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala e Fala. Muito obrigado, Renan. Sejam todos bem-vindos, você que estão nas plataformas de streaming ou também no YouTube. E eu já convido você a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo, de temas pra gente, que sempre a gente está procurando temas novos, né, Renan? Temas interessantes pra gente estar gravando. Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal, acompanhe e também interaja comentando, sugerindo para nós temas para a gente trazer aqui. Eu convido também vocês a seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @FaleFalaPodcast, assim como @Renan Galindo com 2 Os no final, ou Luan Galindo com 2 Os no final também, está aparecendo aí no vídeo para você. Siga a gente nas redes sociais, que lá tem bastante conteúdo que a gente vai estar trazendo, vai ter caixinhas de perguntas para você interagir com a gente em um lado mais próximo lá no Instagram, Renan. E a gente sempre agradece, Luan, porque é o apoio de quem tem nos acompanhado, de quem tem seguido nas redes, né, no Instagram principalmente, quem tem curtido o nosso canal, tem apoiado, para nos sugerirem mesmo os temas, porque a gente vai buscar o que você quer ouvir. Tá? Então, o tema que for do interesse de cada um de vocês, sugiram aqui nos comentários no Instagram, né, no Instagram ou no YouTube, porque a gente com certeza vai buscar informações para trazer o episódio com o tema sugerido, né, Luan? E é importante essa audiência, porque a gente sabe que a gente tem preparado, né, tem buscado preparar assuntos, episódios que vocês querem ouvir, que vocês estão interessados em ouvir. E hoje, Luan, o que nós vamos falar? No vídeo e também no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é bastante comentado aí informalmente, Renan, que é o poder de compra. A gente vai trazer aí mitos e verdades e a nossa opinião, que é mais importante, sobre o poder de compra. Antigamente, o poder de compra era bem maior do que hoje em dia, Renan. Aqui no Brasil, especificamente, esse tema que a gente vai estar abordando, e também eu convido vocês a interagir aí nos comentários. Deixa a sua opinião também, que é muito importante para a gente acrescentar o conteúdo e também ir trocando uma ideia. Então, Renan, o que a gente pode começar falando desse assunto sobre o poder de compra? Vamos trazer um pouco aí dos anos 2000, não tão antigo, mas aí dos anos 2000, 2006, 2010, 2014 e até hoje, 2021. O que a gente pode começar a acrescentar aí sobre o poder de compra do brasileiro? Esse assunto é um assunto muito interessante, né, Luan? Porque a gente está em meio a uma pandemia, e aí fica muito essa sensação, né, de falar, nossa, você vai no mercado, tá tudo muito caro, você vai abastecer o carro, o preço do combustível tá cada vez mais alto, né, do etanol, da gasolina. Tudo ficou muito mais caro, o aluguel, o preço do carro seminovo, do carro zero. Se você pegar hoje a realidade de 2021, você vai perceber que a sensação que tem é que os valores estão cada vez mais exorbitantes e que o poder de compra do brasileiro ele reduziu. Você pensa, poxa, o brasileiro hoje, o que ele precisa para fazer uma compra com qualidade, o que ele precisa para ter uma vida de qualidade, minimamente, né, de qualidade, qual é o custo dessa vida e especificamente falando, qual é o poder de compra do brasileiro hoje, levando em consideração as mudanças, as alterações que nós tivemos aí no cenário político, econômico, causados por conta da pandemia, mas levando em consideração também, em comparação, melhor dizendo, com o início dos anos 2000. O poder de compra dos últimos 10, 15 anos, comparado com hoje, de fato, hoje é menor, de fato, hoje a realidade econômica do brasileiro, ela não é mais favorável como foi no passado. É isso que nós vamos falar aqui hoje e vamos, claro, trazer alguns fatos, algumas informações para a gente conseguir entender ou ao menos tentar ilustrar um pouco, Luan,
se realmente, de fato, hoje, o poder de compra do brasileiro é inferior ao que era alguns anos atrás, Luan. O que a gente começa a refletir é que todo mundo tem um parente, uma mãe, um pai, que vai falar aquela famosa frase, Renan. Você que está ouvindo aí também deve ter já ouvido na sua casa, que é: antigamente com R$ 50 a gente fazia o mercado. Fazer o mercado, boa. Antigamente com R$ 100 a gente podia encher 2 carrinhos com mistura, besteira e etc de coisas. Hoje em dia com R$ 100, Renan, se a gente for tomar um café da tarde um pouco mais incrementado, a gente acaba gastando no mercado. Ou se você quiser aí ter uma compra do mês, você gastar R$ 100, você vai garantir ali o arroz, o feijão, o leite, o açúcar e eu acho que só. E aí as pessoas usam esse argumento para trazer, Renan, esse debate de antigamente a gente podia comprar, hoje a gente não pode mais, hoje a gente só sobrevive, antes a gente vivia, antigamente R$ 50 valia muito, antes quando você ganhava R$ 100 era como se a gente ganhasse R$ 1.000 hoje. Só que a gente quer trazer, será que isso aí é apenas uma fantasia que a gente criou na nossa cabeça? Será que isso é apenas entre aspas, um delírio coletivo da antigamente, que a gente pensava que a gente realmente ganhava mais e tinha mais poder de compra? Ou os tempos mudaram, hoje a gente ganha mais, hoje a gente pode comprar sim, só que as coisas também aumentaram, Renan, porque antigamente, a gente vai trazer depois em números para vocês, a gente tinha um salário mínimo 4 vezes menor do que é hoje. Então, se a gente for comparar, a gente também tem que trazer esse dado, Renan, que hoje o salário mínimo é X e antigamente era Y, 4 vezes mais, ou até 5 vezes, 4 vezes menos, ou 5 vezes menos. Então, Renan, o que a gente pode falar, se realmente era um mito do que as nossas mães falavam, era apenas sensação, ou realmente antigamente a gente podia fazer o mercado com R$ 100 com muitas coisas? É muito relativo você fazer essa comparação, Luan, porque o que você falou é bem a verdade. Você fala hoje em ter um valor menor, um poder de compra menor. Antigamente com R$ 50 eu fazia o mercado, com R$ 100 eu fazia o mercado. As coisas eram muito mais baratas, né? Você ia no mercado, ia na feira, né? O pessoal reclama muito da feira, que a feira está cada vez mais caro e tudo mais. Mas se você levar em consideração o salário médio do brasileiro, né, nesses anos 2006, 2010, sei lá, de 10, 15 anos atrás, você vai perceber que não é tão real assim essa afirmação, tá? O salário médio do brasileiro em 2006 era mais ou menos 880, R$ 900, enquanto que o salário mínimo era 350, tá? Isso é um dado de abril de 2006. O salário mínimo era 350 e a média que o brasileiro ganhava era entre 800 e R$ 900. Então, se você pegar a realidade do mercado naquela época, em 2006, naturalmente você tinha valores mais baixos, porém o rendimento também era mais baixo, né? Então você tinha um rendimento de, isso uma média, claro, de até R$ 900, pensando na média do Brasil, para passar o mês, né? Aluguel, contas em geral, mercado e todas as necessidades básicas aí, além, claro, de lazer e outras coisas mais. Já em 2010, isso aumentou um pouquinho mais. Tá? Em 2010, a média do salário brasileiro já pulou para 1.350, 1.400, em alguns lugares um pouco mais, enquanto que o salário mínimo era de R$ 710. Então você já tem um acréscimo, né, de 350 para 700, dobrou o salário mínimo e a média naturalmente aumenta, porque o salário mínimo, claro, todo mundo sabe disso, é apenas um parâmetro, né? A média geralmente acaba sendo um pouco mais. Então, há 10 anos atrás, em 2010, a média do brasileiro ali chegava a 1.500, 1.600, R$ 1.700 por mês, enquanto que o salário era 700 e poucos reais, 710. Então, naturalmente, você também tinha valores mais em conta, né, para passar o mês, só que o rendimento era mais baixo. Se você pegar, já vou pular direto para agora, Luan, vou trazer a informação já de agora, 2021. O nosso salário mínimo está em R$ 1.100, né? Até que, se você pegar 2006 para 2010, no espaço de 4 anos, você dobrou o salário mínimo. Ele passou de 350, foi para 710. Então você está dobrando o salário mínimo que era na época, né? Se você trazer de 2010 para cá, se o salário era 710, você tinha que estar hoje com pelo menos R$ 1.400, R$ 1.450, pelo menos,
para que você conseguisse manter a média, né? Você fala, ó, a média do salário mínimo está naquilo que a gente já estava seguindo a cada 3, 4 anos, até mais, na verdade. Se eu pensar 4 anos, deveria ser 1.400 em 2015, 2016. Hoje deveria ser, sei lá, R$ 2.000, R$ 2.500. Deveria ser o salário mínimo hoje. Mas fato é, R$ 1.100. Porém, a média do brasileiro hoje, o salário médio é em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Então tá também o dobro do que é o salário mínimo. Ah, então essa sensação de você falar que com R$ 100 você fazia mercado antigamente, ela é um pouco verdade, mas não completa. Porque no mesmo ano em que eu falava que com R$ 100 eu fazia mercado, o meu rendimento médio era de R$ 900. Hoje, se você falar que com R$ 100 você não faz mais mercado, você precisa de 300, ok, porém você não ganha mais 900. Vai para Você, 1.300 já. não, hoje você ganha 2.300, 2.400, hoje a A média. média. A média é 2.400. Então você, gasto, na verdade eu estou gastando 400 para fazer o mercado que eu fazia com 100, porém você ganha 2.400. Estamos levando em consideração apenas as médias, viu, pessoal? Então, isso tem que ser acompanhado. Em 2006, o litro do etanol era 96 centavos, né? Porém, o seu rendimento médio era R$ 900. Hoje custa 4,9918. Com 8, deveria ser 3.600 a média para você conseguir acompanhar. Mas o seu rendimento médio subiu. Então, com essas informações, Luan, a gente consegue afirmar com um pouco mais de base de que realmente o custo de vida ele aumentou, e de fato o poder de compra ele deu uma reduzida, Luan. Porém, não aconteceu da forma como se parece hoje, como você fala hoje, que o poder de compra baixou, a sensação que dá é que ele baixou tanto que hoje você vive uma vida ruim, assim. É claro, se você for considerar a pandemia, e o número de desempregados no Brasil, de empregos formais, normalmente você vai chegar em números muito negativos e é uma realidade hoje. O Brasil realmente é um país miserável no geral, no contexto geral. Só que levando em conta só o que nós estamos falando aqui, de poder de compra, ele reduziu sim, comparando com 15 anos atrás, mas não reduziu tanto assim, porque você aumentou o rendimento. Então, se você colocar nessa conta, você vai ver que não diminuiu tanto quanto imaginava. Se você mantivesse o mesmo R$ 100 de fazer compra há 15 anos atrás, hoje, você ia estar com muito dinheiro sobrando. Só que, claro, tudo aumenta de preço, as coisas evoluem, né? Então, mas o salário mínimo não acompanha a inflação, não acompanha a subida de preço, a alta de preço. Sim, não acompanha, isso é uma realidade. Mas ele sobe, né? De pouco em pouco, mas ele sobe. Então, Luan, eu concluo dizendo que, assim, o padrão de vida, o poder de compra do brasileiro hoje, ele é sim inferior ao que era 15 anos atrás, mas ele não é tão inferior. Então, se você pegar uma tia, sua mãe, seu pai, dizer, nossa, antigamente com R$ 50 eu ia na feira, tinha que mandar entregar, porque eu não conseguia trazer. É uma verdade, mas não é tão bem por aí, Luan. Eu vou trazer aqui os dados, Renan, para ficar um pouco mais dinâmico. O salário mínimo, né, dos anos que passaram até hoje, também vou deixar uma pergunta aí para você e também para você que está nos ouvindo. Em 2006, lá em abril de 2006, o salário mínimo, como o Renan disse, era R$ 350. Aí eu vou pular 4 anos, lá em janeiro de 2010, o salário mínimo era de R$ 510. 510. Eu falei 700, então era um pouquinho menor. 510. E aí, mais 4 anos depois, lá em janeiro de 2014, era 724. E em janeiro de 2018, o salário mínimo ficou aí em 954 e hoje é R$ 1.100. Esses são salários mínimos de 4 em 4 anos. Você vê que teve uma, só te cortando lá, desculpa, você vê que teve uma subida bem pouca, se você comparar, porque se você pegar, eu até falei 710, então o Luan me corrigiu, é 510, né? 510. Então, se você pegar de 2006 para 2010, teve uma alta aí de quase 100%, né? Se você pegar de 2010 para 2014, ainda subiu bem, mas aí já caiu, já para mais ou menos uns 50%. Mas se você pegar
do ano de 2000, acho que 2020 que você falou? Qual que foi o último que você falou? O último é 1.100. O 900 qual que é? 900 e 2014. 2014. 2024 e 2018, 954. 2018, 954. Então, nós estamos quase fazendo 4 anos com esse último resultado. O salário mínimo hoje deveria ser de pelo menos uns R$ 1.500. Se você for considerar essa alta de 50% a 60%. A lógica. Pegando dos últimos anos para cá, de 2006 para cá. Mas isso não acontece, né? Ah, mas a média do salário brasileiro aumentou. Ok, mas o salário mínimo, que é o parâmetro, não subiu. Então, hoje, para você conseguir manter um poder de compra legal, como era em 2006, e até para ter um parâmetro maior e para o seu poder de salário ser maior, o salário mínimo hoje deveria ser mais ou menos uns R$ 1.800, pelo menos, para que eu pudesse ter uma média de salário brasileiro, de 3.500 a 4.000, né? E aí sim o meu poder de compra seria mais bacana. E a pergunta que eu quero deixar, Renan, que é para você e também para quem está nos ouvindo, que é agora um pouco mais no viés liberal. Qual o risco de todos os anos, ou de 4 em 4 anos, a gente ter um aumento tão grande, ou tão pequeno, tanto faz, do salário mínimo? Porque eu já vi muitas pessoas falarem que o salário mínimo devia ser 4.500. Só que, ideal, né? se o salário mínimo for crescendo, não tem como as outras coisas também não subirem, porque senão vai chegar um dia que todo mundo vai estar ganhando muito dinheiro, mas o dinheiro em circulação vai perder o poder de compra da própria moeda. Exato. Então, qual é o risco de o salário mínimo ficar subindo tanto? Porque se a gente for ver lá dos anos 2000, onde o salário mínimo era R$ 150 e 20 anos depois é R$ 1.000 a mais, pensa se a gente fosse ficar subindo isso a vida toda. A cada 4 anos. Qual o risco que a gente vai ter de um salário mínimo tão alto e a moeda não desvalorizar? Se tem como o salário mínimo continuar subindo ou vai ficar subindo pouco para também a moeda não acabar desvalorizando? Isso é uma verdade, né? Se você subir o salário mínimo demais, né, você vai chegar no que você falou. Hoje então deveria ser o quê? 10 mil o salário mínimo? Beleza, mas e aí? E as outras coisas? Então 10 mil, você precisa de 20 mil para ter uma vida boa, básica. Sim. Seria mais ou menos isso. Mas, claro, você desvaloriza, né, a moeda quando você sobe demais o poder de... Na verdade, assim, quando você dá muito poder para a população, financeiramente falando, você tem um risco de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos em 2009. Era fácil o crédito, né? E aí você aumenta o endividamento da população, né? Quase que aconteceu isso com o Brasil no governo Lula, no primeiro governo Lula de 2002 que até tinha 2006. Crédito, depois... Crédito muito fácil, um parâmetro de corte muito baixo, né? Então todo mundo tinha acesso um pouco mais facilitado a financiar carro e casa e tal. E isso naturalmente, se acontecer, se a oferta de crédito for muito grande para o mercado, com muita facilidade, naturalmente você desvaloriza e tem um risco muito elevado de quebra, né? Por isso que existe essa cautela. Mas se você for focar só no que nós estamos falando aqui, em poder de compra, isso acontece em qualquer país do mundo. Você fala assim, mas nos Estados Unidos lá o eletrônico é muito barato. Lá você trabalha um mês, já tem dinheiro para comprar um carro usado. Mas se você vai comprar um celular no Brasil, custa 10 mil, nos Estados Unidos é 200, 500 dólares e você ganha isso em uma semana. É verdade. Porém, não se levam em consideração outros temas que são muito importantes. O custo da saúde em países como os Estados Unidos é muito alto, é elevado. Não existe um programa público como no Brasil, que pode até não ser de muita qualidade, mas é público, é gratuito na maioria das suas coisas. Então você tem outras coisas, o preço da moradia nos Estados Unidos é muito alto. Então você pega nações em que algumas coisas são mais acessíveis e outras são mais caras. Por quê? É o equilíbrio da moeda, né? Se você libera demais o poder de compra para a população em geral, em qualquer coisa, o cara ganha um salário mínimo, já pode comprar uma casa, já pode comprar um carro, já pode, nos Estados Unidos, pode comprar o que ele quiser, então naturalmente aquele que tem muito dinheiro, ele vai dominar, né? Então até para ter esse equilíbrio é uma função do governo também, equilibrar essas contas, né? Assim como, por exemplo, falar, mas eu preciso aumentar a idade para aposentadoria, porque senão daqui a pouco eu vou ter uma taxa de envelhecimento da população muito alta e aí todo mundo vai aposentar e como é que eu pago, né? Então, o que você está falando é um pouco isso, Luan. Não dá para subir mesmo o salário assim, de uma maneira muito exponencial, porque senão você tem esse risco de quebra. Tem que ter um equilíbrio, mas poderia ser um pouco melhor, viu, Luan? Daria para ser pelo menos uns 1.800, daria para ser. A gente não está querendo dizer aqui que as pessoas não podem ter as coisas, né? A gente fala, não quer dizer que todo mundo não pode ter o salário X ou Y. Todo mundo tem que ter uma qualidade de vida digna, só que a gente não pode fingir que essa conta
fecha automaticamente. Não fecha. O mundo tem que se pagar. E O nós, Brasil tem que se pagar. O e salário claro, médio que o Renan tá falando dos Estados Unidos é $1.100. hoje, né? Hoje. $1.100. Mas lá você tem que pagar a escola que é cara, a saúde que é cara, a moradia que é cara, e eles acabam se compensando. Alimentos, Luan. Alimentos saudáveis nos Estados Unidos, tipo, você vai aqui no Brasil, né? Eu quero comer alimentos considerados saudáveis. Lá nos Estados Unidos é muito caro. É muito caro. Por isso que você tem uma alta taxa de obesidade na população. Porque a população de classe média ou classe média baixa, ela não tem acesso, financeiramente falando, a esses produtos. Então, aí você já percebe o equilíbrio. E né? em um país do primeiro mundo, assim como no Japão, você vai comprar 1 quilo de carne, é bem mais caro que aqui no Brasil. Com certeza. Porque lá são coisas difíceis, lá não tem. Então, se não tem a oferta lá, acaba aumentando o preço. A oferta e a demanda. Então, né? Então por isso que as coisas vão se equilibrando. Aqui no Brasil também. No Brasil tem tudo para ser bem melhor do que é hoje. Os impostos são muito altos, a gente não vê tanto retorno assim na educação, na saúde. Essas coisas realmente tem que melhorar. Mas falando especificamente do salário médio, salário mínimo, se a gente aumentar muito, a gente já ouviu gente falando que poderia imprimir mais dinheiro, mas não sabe, assim, não sabe como. E é ruim porque as pessoas acabam não tendo a educação financeira necessária, e quem não tem conhecimento, quem não tem estudo, que não é nenhum problema não ter, porque às vezes não teve oportunidade, ouve essas coisas e acha que realmente é falta de vontade às vezes do governante, de falar, não, ele não faz porque ele não quer, ele não dá moradia porque ele não quer, porque realmente não tem como ser tão simples assim. É tudo atender todo mundo, né? Não tem como. E se a gente for falar disso aqui mesmo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque se você for considerar, mas o governo quer que você não tenha mesmo acesso à informação. O governo quer que você se limite a só reclamar. Né? Porque se você fosse informar mesmo, se todo mundo tivesse essa busca, né, de se informar e saber, com certeza você ia ter acesso a informações que o governo não quer que você tenha. Né? O poder da informação, ela influencia muito. Mas claro, o que o Luan falou óbvio que nós não estamos falando aqui que não tem que ter acesso à classe, vamos pensar aí, classe A, B, C, D e E, a classe D e E não pode ter acesso. Não é isso, nós estamos trazendo fatos, situações, fontes para que você possa compreender, ajudar um pouquinho mais na compreensão, o porquê que o salário mínimo não sobe tanto e, por outro lado, você vê o aumento muito elevado de outras coisas que são essenciais, né? Só que se você compara com uma outra nação de primeiro mundo, como os Estados Unidos, a gente chega em situações como essa que o Luan citou. Educação é muito caro, a saúde é muito caro, a moradia é muito caro. Para você financiar uma casa nos Estados Unidos é menos burocrático que aqui, sim, porém você tem uma amarração com a instituição financeira muito grande, um risco muito grande, o tal da hipoteca. Então, são situações que você tem que levar em consideração, porque cada região, cada país tem a sua forma de equilibrar as finanças. E, obviamente, que o equilíbrio das finanças passa por tudo isso. O Brasil poderia ser melhor? Sim. Poderia ter uma qualidade de vida melhorada? Sim. Poderia ter uma equiparação da população em questões salariais e questão de igualdade? Sim. Porém, existe e precisa existir um equilíbrio para que tudo isso tenha sustentação, porque senão você não tem sustentação e aí o país quebra, né? E o exemplo disso, Luan, cara, não tem muito para onde fugir. Nós falamos aqui do governo Lula na primeira gestão e na segunda gestão que tinha uma facilidade de crédito muito elevada. O que aconteceu nos anos seguintes? Quando chegou em 2014, quase quebrou o país. Veio a crise. Por quê? Porque estava tão a ponto de colapsar, isso aconteceu nos Estados Unidos, grandes instituições bancárias quebraram por conta disso, né? Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio. Mas eu acho que o Brasil poderia sim dar uma atenção maior, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade, o setor, vamos dizer assim, mais miserável da população, porque o Brasil é um país rico em todas as suas frentes aí, teria condições com certeza de atender e dar uma assistência maior para quem precisa mais financeiramente falando, né, Luan? Exatamente. Então esse é o ponto que a gente quis deixar para vocês também debaterem aí nos comentários. Então aproveita que está ouvindo, está assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre esse assunto que é um pouco delicado, que como o Renan disse, a gente pode se estender aqui por várias horas e mesmo assim vai ficar naquela de debate, mas a gente hoje trouxe dados, né? Não só opiniões, mas também dados com nossas opiniões, que é o mais importante. Renan, quero agradecer você e também deixar aí
para você fazer as suas considerações finais. Pessoal, agradeço demais mais uma vez. Para mim e para o Luan, para nós é sempre uma honra ter a audiência de vocês aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, no Spotify, onde você estiver nos ouvindo. Agradeço demais. É você quem faz esse podcast ser ainda mais forte, ser ainda melhor. Por isso que a gente pede a sua ajuda, por isso que a gente pede para você participar aqui conosco. E como o Luan falou, deixe nos comentários o que você achou do nosso tema e já aproveita para sugerir outros temas mais, para que nós possamos continuar aqui. Obrigado de coração e vejo vocês na próxima, pessoal. Até mais. Falou, galera. Até a próxima. Tchau.